Olá, que Deus abençoe a sua vida. Estamos no ar com o programa Nosso Tempo e eu quero chamar a sua atenção para algo muito forte. Nós estaremos nessa sexta-feira combatendo a inveja. A inveja é um problema sério que tem atingido muitas famílias. Muitas são as pessoas que, por conta da inveja, têm tido o seu lar dizimado. Você que me ouve agora, você não acha estranho o fato do seu casamento ter chegado ao fim? Você não acha estranho o fato da sua família estar cada vez mais distante? Das pessoas estarem se afastando de você? De você perder contratos? De portas estarem se fechando? E tudo dando errado na sua vida? A sua vida tem ido de mal a pior. Você é uma pessoa que gradativamente vem tendo prejuízos. Na sua vida existe uma obra de amarração. E nós queremos desfazer esse mal. Nós estaremos combatendo o espírito da inveja nesta sexta-feira. Eu quero que você acompanhe uma matéria que fala sobre isso e voltaremos dando para você a dica, o segredo para vencer esse mal que tem destruído a vida de muita gente. Não importa por qual razão seja. Quando o assunto é inveja, não a trate como algo normal. Talvez você não saiba, mas a inveja não é apenas o sentimento de desejar o que é alheio. Não. A inveja é uma carga espiritual maligna, altamente destrutiva, capaz de agir no campo físico e espiritual. Você não pode impedir que alguém o inveje, mas pode escolher estar protegido pelo poder da fé e, assim, neutralizar todos os tipos de inveja. Por isso, prepare-se para a maior união de fé para o combate à inveja. Sexta-feira, 31 de maio. O Dia Nacional da Neutralização da Inveja. Participe no Templo de Salomão, às 7, 10, 15 e 20 horas, na Catedral do Brás, ao meio-dia, ou em uma igreja universal mais próxima de você. E se você é uma pessoa que diz assim, eu não aguento mais, chega! Na minha vida existe um atraso, na minha vida existe uma amarração. Eu dou um passo para frente e vários passos para trás. Você não entende por que a sua vida nada dá certo. Você é uma pessoa que não tem sorte no amor. Você é uma pessoa que não tem sorte na vida profissional. Você não para em emprego nenhum. Olha para a sua vida profissional. Você está vivendo no vermelho, você está vivendo todo amarrado. A sua vida é uma vida presa. Os seus caminhos estão trancados. Parece que existe uma porta de ferro na tua frente. O mal colocou um cadeado na sua vida. Nós vamos estar quebrando esse mal nessa sexta-feira na batalha espiritual. Preste bem atenção no que acontece na vida daqueles que participam dessa vigília do meio-dia. Antes eu tinha uma vida sentimental, tranquila, né? Eu era feliz. O meu marido era um homem bom, né? Um homem que fazia todos os meus caprichos, né? Tudo que eu queria. Eu tinha uma vida de princesa, não somente pela situação financeira boa, mas também pela questão dele me tratar como uma princesa, né? Ele era um marido, assim, invejável. Porque as pessoas falavam assim, eu queria ter um marido como o seu. Eu gostaria de ter um marido que fosse tão carinhoso, atencioso, que fizesse as minhas vontades, como o seu faz.
né? O seu marido, você tem muita sorte, né? Que as pessoas falavam. Isso a gente percebe que há uma inveja. E aquilo ali foi, assim, foi trazendo um peso, né? Chegamos ao limite, né? Tanto da vida financeira, que ele foi perdendo tudo, a gente perdeu bens, perdeu casa, perdeu empresa, perdeu carro, e perdemos amigos que a gente achava que eram amigos, né? As pessoas foram se afastando e a gente perdeu. E assim, a gente chegou ao ponto de se separar. Foi nesse ponto que eu percebi que era um espírito da inveja. Com essa situação toda, né, no auge das perdas, sem entender o motivo, assim, aparente, né? Porque a gente sempre quer ter um porquê das coisas, né? Então eu não conseguia dormir, né? E só chorava, né? Estava depressiva. Até que teve um dia que eu estava, né, procurando alguma coisa para distrair a cabeça e comecei a assistir um programa da Igreja Universal. Estava passando um testemunho, assim, idêntico ao que eu estava sofrendo, né? Então, assim, aquilo me chamou a atenção e eu comecei a observar e comecei a assistir. Falaram que a vida tinha mudado, né? Que tinha um jeito, que tinha como sair dessa vida. Então, quando eu cheguei na Igreja Universal, eu pude perceber que aquilo que eu estava vivendo era um mal mesmo que agia através das pessoas, né? E aí, na igreja, eu aprendi a lutar. Eu aprendi que aquilo ali existe um poder maior do que o da inveja, né? A inveja, ela tem um poder limitado, mas quando você se volta para Deus, você aprende a lutar, né? Não contra as pessoas, né? Porque as pessoas a gente não deve lutar, a gente luta contra o espírito, né? E foi assim que eu aprendi, né? Comecei a lutar, comecei a participar das correntes, né? De libertação. A minha vida foi mudando e eu ficava assim impressionada, né? Como era maravilhoso saber que tinha uma chance para mim, que eu poderia restaurar a minha vida e não ser como era, mas muito melhor. A primeira coisa que mudou foi dentro de mim, porque eu estava depressiva, né? Eu estava me sentindo culpada, né? Porque perdi o casamento, então eu pensava, a culpa era minha por causa das brigas. Deus restaurou, né? Através da minha fé, né? Restaurou meu casamento. E meu marido chegou todo destruído, mas também foi aprendendo a usar a fé, né? Fazendo as correntes. E aí Deus honrou que ele, né, conseguiu não ter aquela empresa que ele tinha, mas ter outra muito melhor. As pessoas que me conheceram antes, quando eu estava naquela vida boa, depois eles até falaram, não, mas você tem muita sorte mesmo, porque agora sua vida está muito melhor, né? Então a gente tenta explicar que não é sorte, é um processo, né? É uma entrega que você faz. E Deus restaurou tudo, restaurou a minha vida, meu casamento foi muito melhor do que antes, né? E a vida financeira também, os meus filhos cresceram na presença de Deus, né? E hoje são adultos e são, né, abençoados. Mas assim, eu quero dizer assim que a inveja, ela destrói uma pessoa, mas quando essa pessoa se volta para Deus, né? Ele é poderoso para mudar qualquer situação. Depois que eu conheci o Senhor Jesus, eu me libertei totalmente, né, daquela vida que eu tinha, né? Eu fui liberta do espírito da inveja, né? E hoje a minha vida, olha, nem se compara àquela que eu tinha, né? Deus me honrou de sobremaneira, né? Abençoou a minha família, meus filhos, o meu marido. São todos abençoados, estão todos na presença de Deus, né? Então, eu posso dizer que eu venci o espírito da inveja. Eu quero que você traga uma peça de roupa. Eu quero que você venha trazer uma meia. Eu quero que você traga uma fotografia ou algo representando a sua vida profissional. E eu faço um desafio com você. Serão 33 minutos de poder, de oração,
Ao meio-dia em ponto, quando os ponteiros apontarem para o céu, nós estaremos clamando ao Deus vivo. E ao passar por esse corredor formado pelos 33 iluminados, eu tenho certeza de uma coisa: você vai passar por esse caminho, mas as trevas, o mal, a amarração que está na sua vida econômica, ou familiar, ou sentimental, ou em alguma área da sua vida, não vai passar. Você tem um familiar desenganado pelos médicos? Você tem um familiar na prisão, ou até mesmo internado em estado grave? É com você que eu estou falando. Esse programa é para você que sofre. Esse programa é para você que diz: basta, eu não aguento mais. Nós vamos ao intervalo que fala dessa reunião da vigília do meio-dia e já voltamos. Toda sexta-feira, aqui na Universal de Guarapuava, acontece um grande clamor dos 33 minutos de oração ao meio-dia. Muitos chegam até esta reunião com um grito de socorro dentro de si e clamam ao Senhor Jesus para que venha julgar as suas causas. Muitos fiéis já têm visto o poder de Deus em suas vidas e você pode ser o próximo. Essa casa que ele tinha saído da casa, estava separado de um filho, deve vir sexta-feira, né? Ele pediu para Deus, puxa a guarda dele, um saco e já viu. Deus abençoe tua família. E hoje ele veio para Deus. E você é o nosso convidado especial para sexta-feira estar aqui ao meio-dia, participando também desse clamor de fé. Deus abençoe. Participe conosco você também, aqui na Rua Padre Chagas, 3536, no centro de Guarapuava. Pode preparar já o seu copo com água, daqui a pouco, no término desse programa, nós estaremos realizando uma oração, consagrando essa água para que você que me acompanha do hospital, da sala da sua casa ou de um lugar aonde você está nesse momento precisando de um socorro urgente, você vai receber esse auxílio espiritual. A nossa catedral aqui em Guarapuava está localizada na Rua Padre Chagas, número 3536, próximo ao Terminal Central. É o maior pronto-socorro espiritual da Terra. Você que me acompanha aqui do Centro-Sul do Paraná, você que está me ouvindo de uma cidade próxima ou de algum lugar do mundo, você quer vencer? Sexta-feira. Os horários estão aparecendo aí para você, mas nós estaremos em caráter especial ao meio-dia, determinando a sua libertação, a sua vitória. Vamos a mais resultados de pessoas que foram libertas, que foram protegidas da inveja? E já voltamos. Eu acho que todo sonho de uma mulher é se casar. E não era diferente para mim, eu também tinha esse sonho. Me casei e a partir do momento que eu me casei, eu costumo dizer que o mal já entrou no nosso lar junto com a gente. Havia uma pessoa que fazia parte do nosso ciclo familiar e essa pessoa ela demonstrava claramente uma indiferença entre eu e o meu esposo. Ela já tratava de uma forma mais rude, com uma certa ignorância. Já o meu esposo não, ela já tratava de uma forma carinhosa, sempre defendia ele. E todo mundo me avisava, falava: olha, Stephanie, eu acredito que essa pessoa tenha inveja de você. Só que como era uma pessoa muito próxima, eu não tinha essa visão sobre ela. Quando meu filho nasceu, ele nasceu prematuro, de 36 semanas. E o meu filho nasceu saudável, ele veio direto para o nosso colo. Só que quando a gente saiu do hospital, já começou um segundo sofrimento. Meu filho passou por 5 pneumonias e junto com isso, eu já descobri um segundo problema, que era o problema da tireoide. Comecei um tratamento com um medicamento, eu usei esse medicamento por 1 ano e esse medicamento simplesmente não mudou em nada. Foi quando a médica decidiu trocar o medicamento. Comecei esse outro medicamento, cheguei a usar a dosagem máxima do remédio, juntando com antidepressivo e comecei também a ter muita arritmia cardíaca, então eu ficava com a visão turva, preta e cada dia pior, cada dia mais afundada numa depressão, cada dia mais reclusa e sempre falando para o meu esposo que eu não queria mais ficar com ele. E eu me sentia muito mal com aquilo, mas eu não entendia por que eu reagia daquela maneira. Então eu comecei a me tornar uma esposa ruim,
uma mãe ruim, eu não dava atenção para os meus filhos. Onde eu pudesse jogar eles, eu jogava. Então eles estavam sempre com a minha sogra, eles estavam sempre com a minha mãe, porque meu esposo trabalhava. E eu nunca fazia parte da vida deles. Eu acho que, de uma certa forma, eu não queria que eles pegassem aquele sofrimento que eu estava sentindo para eles. Porque eu pensava em tirar a minha própria vida. Então eu ficava me perguntando, se eu chegar a esse momento e eles estiverem afastados de mim, eles não vão sofrer tanto. Então foi quando meu pai, vendo o meu sofrimento, decidiu procurar ajuda. E ele foi até uma casa de encosto. Chegando nessa casa de encosto, uma mãe de santo falou para ele que havia sido feito um trabalho de bruxaria para acabar com a minha vida. Essa mesma pessoa que já tinha essa inveja de mim, ela fez um trabalho para acabar com a minha vida. E esse trabalho foi dito que eu não passaria do ano de 2022. Eu contei para o meu esposo decidiu me levar na Universal. E quando eu cheguei na Universal, o pastor orou por mim. E naquele momento eu já senti uma paz. E todas as sextas-feiras tinha corrente de libertação. E ali foi quando realmente eu vi que a minha vida foi mudando. Eu comecei a ter mais paciência, eu comecei a conversar com meu esposo, coisa que a gente não fazia, porque eu não tinha essa paciência de conversar com ele. Comecei a ficar mais com as crianças e frequentando as reuniões, eu comecei a ter sede da palavra, eu comecei a ter sede de Deus. Comecei a buscar muito mais, comecei a me dedicar às coisas de Deus. Então, todos os dias eu comecei a ler um versículo, por mais que eu não entendesse, porque eu não tinha o hábito de ler a Bíblia, por mais que eu não entendesse, eu comecei a ler um versículo, ia na internet, pesquisava o que significava, o entendimento daquela palavra. E eu fui cada vez me aprofundando mais. E uma reunião eu comecei a buscar e eu tive uma oração sincera com Deus. Eu falei para Deus, meu Deus, eu não quero sair daqui da mesma forma que eu entrei. Eu quero sair daqui uma nova criatura. E se o Senhor entrar dentro de mim, eu prometo que a partir de hoje vai ser tudo diferente. Eu vou me dedicar e eu só quero que o Senhor esteja comigo. Porque se o Senhor estiver comigo, eu vou ter força para continuar. E a partir daquele momento, eu senti o abraço de Deus. A partir daquele momento, eu senti que Ele realmente estava comigo. E eu nunca senti uma paz e uma felicidade tão grande que eu senti naquele dia. Eu tive a certeza que eu tinha recebido o Espírito Santo. E a partir daquele dia, a minha vida realmente mudou. E essa pessoa que fez esse trabalho, que tem essa inveja, ainda continua no meu ciclo familiar. Só que a inveja, o trabalho de macumba já não pega mais em mim. E a sentença que foi dada para mim em 2022, que eu não passaria daquele ano, realmente foi cumprida. Porque morreu a velha Stephanie, aquela pessoa depressiva, aquela pessoa com a saúde totalmente debilitada e com o casamento destruído. E nasceu uma nova Stephanie, com um casamento totalmente restaurado e abençoado por Deus. A saúde nova, como se eu fosse uma criança. E uma pessoa totalmente feliz e revestida com o Espírito Santo. Eu tinha uma vida financeira boa, eu mais os meus filhos, nós comíamos do bom e do melhor, nós saíamos nos lugares que a gente queria ir, vivia bem com o pai deles. Até que um dia eu aceitei uma amizade dentro da minha casa, aí eu percebi uma energia ruim, negativa nela, comecei perdendo a minha casa, né, que eu já não senti mais vontade de estar ali, de morar ali, aí eu já queria ir embora dali, já veio aquela vontade de abandonar o apartamento, né, e com o tempo eu fui perdendo tudo, eu fui ficando triste, fui ficando sem vontade de viver, eu não tinha força para lutar, sabe? Meu trabalho, eu queria sair do meu trabalho. E eu fui e abandonei meu apartamento, perdi o pai dos meus filhos, que hoje ela está com ele, né? Então eu fui embora para um lugar onde que larguei mão de tudo que eu tinha. E fui morar num terreno invadido, fiz uma casa lá para morar com meus filhos. Eu comecei a beber. Sabe, minha felicidade era só quando eu estava bebendo. Quando eu começava a beber, eu estava feliz. Quando passava aquele efeito ali, era uma pessoa triste, um vazio dentro de mim, uma tristeza. Eu nunca imaginei
que existia inveja, porque eu não tinha maldade, sabe? Eu era muito inocente, eu era nova na época, mãe nova, com 2 filhos. Então, eu ajudava todo mundo. As pessoas que chegavam perto de mim, eu queria ajudar. Eu não tinha maldade com ninguém. E por eu não ter maldade com ninguém, eu achei que achava, né, que ninguém tinha comigo. Eu gastava praticamente quase a metade do meu salário com bebida. Eu não bebia essas bebidas fortes, uísque, cachaça, não era isso. Meu negócio era cerveja. A minha geladeira tinha que ter cerveja. No dia do aniversário do meu filho, que vai fazer agora 3 anos, né? E nesse dia eu gastei esse dinheiro de comprar o bolo dele. E aí quando eu olhei para ele, acho que ele abriu o braço e falou, e aí, cadê, né? E aquilo ali me corroeu por dentro. Aquilo ali eu já estava mal, já sentia mal comigo mesmo de fazer aquelas coisas. Mas naquele dia eu fiquei muito pior. Aí eu falando com Deus em pensamento e pedi para Ele me ajudar, me socorrer, sabe? Eu não queria mais aquela vida, eu não queria ser aquele exemplo de mãe. Eu trabalho numa avenida e tem uma igreja da Universal do outro lado. Aí eu tentava entrar na igreja. Eu fiquei uma semana tentando. Eu passava na frente, na calçada e não tinha força para entrar. Porque eu tinha vergonha de alguém me ver lá, que eu era de outra igreja, sabe? E a Universal, ela é muito falada, ela é muito forte, sabe? Mas quando eu consegui colocar o meu pé lá dentro, era numa sexta-feira. Era culto de libertação, que eu queria estar lá. Eu falei com Deus, diz que lá nessa Universal, ela tem libertação, ela cura o mal. Então eu acho que é um mal que está em mim, então se eu for eu vou ser curada, entendeu? E eu já estava vendo na televisão os testemunhos, e aquilo ali foi que me deu força. Porque teve um dia que eu estava muito mal no meu quarto, e aí eu vi o pastor da Universal falando, você não tem nada a perder, se você for lá e não der certo, você pode não ir mais, não precisa você ir mais. Quando eu saí de lá, eu saí leve, eu saí outra pessoa, parecia que eu estava flutuando, sabe? E eu passei na frente do bar, eu senti o cheiro de bebida, de cigarro, e ali já não me deu mais vontade, meu estômago embrulhou, sabe? E o cara jogou o cigarro assim na minha frente, e eu senti nojo do cheiro. Eu fiquei com nojo e falando com Deus. Eu falei, se o Senhor existe, o Senhor vai me curar. E o Senhor não me larga, porque eu não vou te largar daqui para frente. Hoje, eu conheci outro Espírito, que é o Espírito Santo do Senhor. Ele me dá direção, entendeu? Hoje é diferente, é tudo diferente hoje. Não consigo mais me imaginar com aquela outra vida, sabe? Hoje eu me sinto bem, em todo lugar que eu vou, eu tenho direção. Aquele apartamento que eu não conseguia morar, eu voltei a morar nele. Eu moro lá com meu filho de 22 anos. Ele é cabeleireiro. Eu consegui comprar um salão para ele trabalha para ele mesmo. Meu filho com 22 anos. O outro tem 24 anos, trabalha comigo, eu tenho um pet. Hoje eu tenho paz, hoje eu durmo tranquila. Hoje eu tenho o Espírito de Deus, né? E hoje eu venci o espírito da inveja. Hoje eu sou outra pessoa hoje. Eu tinha uma vizinha muito invejosa. Eu comecei a namorar, conheci um rapaz, comecei a namorar com esse rapaz. Essa vizinha, ela frequentava a minha casa. Ela frequentava todos os dias, ela agradava a minha família, ela levava comidas. Com o passar do tempo, eu percebi que começou a sumir roupas do varal. E ela sempre, quando ia em casa, ela falava do meu namorado, né, na época. Ela falava que ele era um rapaz trabalhador, um rapaz esforçado, ele não tinha vício. E ali eu comecei a sentir que eu queria ficar distante do meu namorado. Eu não queria estar perto dele. Quando ele estava longe, batia aquela saudade, eu queria ele perto. Mas quando ele estava perto, eu não queria ficar perto dele. E o tempo foi passando. Durante um ano, eu não aguentei mais, eu pedi para terminar o namoro. Terminei esse namoro e ali eu só chorava, eu era muito triste, um semblante triste, não tinha motivos de viver. No trajeto do meu trabalho,
eu passava por cima de uma passarela para chegar ao meu trabalho. Por 2 vezes eu subi numa mureta dessa passarela e eu já via meu corpo estendido na avenida, por conta de que havia uma voz: se mata, ninguém gosta de você. E aquela voz era muito forte. E ao mesmo tempo que eu subia na mureta, eu voltava. Chegava em casa com aquela tristeza que não tinha tamanho. À noite eu não dormia, eu chorava muito. E minha mãe, vendo essa depressão, tudo que ela fazia também para tentar me alegrar, que eu era muito triste, era uma pessoa muito triste. E minha mãe, vendo esse meu sofrimento, me levou para a Igreja Universal. Aquela noite eu já dormi. Aquela noite eu já consegui dormir, já comecei a sentir uma paz que eu não sentia há muito tempo. Aquele vazio já não existia mais. E aí eu percebi, nas correntes de sexta-feira, de libertação, eu percebi que tinha um espírito por trás disso. Eu passei a obedecer tudo que era ensinado, tudo que era falado pelo homem de Deus. E aí eu comecei a entender que aquela inveja, aquele sentimento que eu estava sentindo, né, que eu estava dentro de mim, já estava perdendo as forças. E ali eu percebi que eu precisava me blindar daquele sentimento ruim, contra aquele sentimento ruim que era a inveja. E ali eu sabia que eu precisava de um espírito bem maior, bem mais forte. Que era, eu entendia que era o Espírito de Deus. Quando eu recebi o Espírito Santo, foi uma certeza muito grande dentro de mim. Que eu tinha um complexo até mesmo de achar que ninguém gostava de mim. E ali, quando eu recebi o próprio Deus dentro de mim, a presença do Espírito Santo, foi quando eu tive a certeza que ali eu não estava mais sozinha. Que eu estava pronta para enfrentar a inveja, as barreiras que fossem aparecendo, as dificuldades, as lutas que fossem impostas para mim, eu estaria pronta para enfrentar. Hoje, aquele namorado que eu desprezei, né, que eu queria distância dele, hoje é meu esposo. Nós casamos na Igreja Universal. Hoje é meu esposo, é o pai dos meus filhos. Né? Vivemos uma vida em família, em paz. Hoje a inveja não me atinge mais. Hoje não adianta, pode fazerem o que for, hoje eu estou blindada. Hoje não dá certo, inveja não dá certo mais na minha vida. Muito bem, ficamos por aqui com a nossa participação. Eu estendo as minhas mãos em direção à sua vida. Eu determino que seja consagrado esse copo com água e que através dessa fé Deus te dê forças e vitórias. Muita luz, muita paz, sejam abençoados. Todos em o nome do Senhor Jesus. Beba da água e não se esqueça, sexta-feira, ao meio-dia, a vigília, com os 33 minutos de poder. Até lá.